Eu declaro sobre a sua vida as mais ricas e abundantes bênçãos. Eu declaro que o poder de Deus está vindo sobre a sua vida de maneira incrível, abundante, de maneira gigantesca. Eu declaro que a bênção, a prosperidade está vindo sobre a sua casa, seu lar, sobre a sua família, que as mais ricas bênçãos do céu são derramadas sobre você, sobre a sua família. Eu declaro a abundância, a paz que excede todo entendimento está na tua vida. Eu declaro abundância, prosperidade, que toda palavra que sai da sua boca prosperará. Eu declaro sobre a sua vida que Deus está agindo hoje na tua causa. Deus está mudando a situação, o quadro da sua vida. Eu declaro que chuvas de bênção se derramam sobre a sua vida. Eu declaro paz, abundância, prosperidade. Eu declaro que as bênçãos de Deus te cercarão todos os dias da sua vida, que os seus sonhos se tornarão realidade. Aleluia. Em certo hospital foi feito um levantamento de dados que veio a tirar, sanar muitas coisas, a levantar muitas questões. Existia uma determinada UTI, um certo leito lá chamado de box, aonde se internavam os pacientes geralmente com infecções mais graves, os mais críticos. E dentro desse box, no leito que lá ficava, quase todos, ou na época, 90%, 99% daqueles pacientes que permaneciam lá por um tempo grande, vinham a morrer. E criou-se até na época uma questão que aquele box era amaldiçoado, que havia espíritos. E muitos daqueles funcionários acreditavam que aquele box existia uma certa maldição sobre lá. Mas pessoas tinham lá, pastores, orado sobre aquele lugar. E mesmo assim continuava. Os pacientes críticos que entravam lá, eles vinham a morrer. E foi notado algo naquele meio, que passado um certo tempo depois, mesmo pacientes que chegavam lúcidos, que eram internados lá, se não fossem tirados em tempo hábil daquele box, logo eles morriam. E não se entendia muito o porquê que aquilo acontecia. Naquele box ficava sozinho, isolado. Não havia quase contato dos funcionários mesmo, porque só iam em meio a fazer as medicações daquele paciente, aos cuidados ali. E no restante, tudo ficava escuro, fechado, as portas daquele quarto, porque era um paciente, geralmente pacientes com algum tipo de infecção, muito restrito, que estava em estado grave. E passado tempos depois, alguém começou, um paciente que esteve lá, a pedir permissão para que levasse um rádio. E naquele rádio, sempre aquela pessoa deixava o rádio ligado para aquele paciente, pois dizia que ele gostava de ouvir, ele era evangélico até então, de ouvir palavras boas. E foi notado que aquele paciente não morreu. Passou certo tempo, ele estava em estado grave e saiu de lá. E foi feito o teste com outros pacientes que foram entrando também. Sempre era colocado um rádio, uma televisão, sempre com coisas agradáveis, palavras boas de fé, de esperança, eram pronunciadas sobre aquelas vidas sempre. Começou a se notar que os pacientes já não morriam mais naquele box. A maldição parece que tinha passado. Ninguém sabia de certo o que tinha acontecido. E depois de analisar várias coisas por um certo tempo, por mais de ano, feito uma análise, notou que os pacientes, até acontecia um caso ou outro isolado de acabar indo a óbito, mas na grande maioria eles saíam de lá, porque se mudou aquele ambiente. E a ciência vai comprovar isso também, futuramente, por que as pessoas acabam morrendo. E se chegou à conclusão que os pacientes morriam porque eles ficavam em meio fechados, isolados, sem ver, sem ter contato com ninguém, aonde eles ficavam só à mercê do
tempo esperando a morte, e mesmo pacientes sedados, entubados, eles são sensíveis a ouvir coisas externas. E muito provavelmente eles ouviam palavras, pessoas falando do estado grave deles, quanto eles estavam maus, porque isso é conversado, sempre mesmo com o paciente entubado, da gravidade do quadro de cada um. Isso é reforçado a todo tempo. Essas palavras entravam nas suas vidas e muito provavelmente eles não tinham outro tipo de contato o dia inteiro, isso acabava agravando seus quadros e levando à morte. E quando foi feito algo de colocar um rádio com a palavra de fé, de esperança, sempre coisas boas, colocado naquele rádio, televisão, sempre num canal que trazia boas notícias, esperança, paz para aquelas vidas, se notou que eles melhoravam e saíam de lá. Parece que algo milagroso acontecia sobre eles. Eu quero dizer para você que as palavras têm um poder gigantesco na sua vida. Embora você possa até não acreditar às vezes no poder da palavra, ou acreditar de certa forma meio vaga, mas ela tem um poder gigantesco sobre a sua vida. Ela tem o poder de trazer a vida e trazer a morte. O que você tem ouvido mais? O que seu coração, sua mente tem ouvido mais? Será que você tem passado a maior parte do seu tempo a ouvir palavras de fé, de esperança? Você tem pensado pensamentos bons, de paz, de abundância, de prosperidade? Ou você tem se enchido das coisas que você não deseja? Você tem se enchido de palavras, de medo, de pavor, de crimes, assassinatos que você vê na sua televisão, que passam em todo o tempo? Você tem prestado atenção nas coisas ruins? Você tem tido medo dessas coisas chegarem na sua vida? A Bíblia vai dar um alerta sobre a sua vida. Que Jó só passou por o que ele passou. Ele vai falar no seu capítulo 32 do seu livro que tudo que ele viveu, que ele só foi vulnerável ao inimigo, porque ele vai dizer: tudo o que eu mais tinha medo veio sobre a minha vida. Então eu digo, se você tem deixado o medo, o pavor entrar na sua vida, e você deixa ele entrar na sua vida se alimentando dessas coisas, do medo de acontecer, do pavor, de assistindo televisão nesses canais que só trazem a má notícia, desastres, notícias ruins, adversidade, catástrofes, mortes, essas coisas que alimentam em todo o tempo. Cuidado, essas coisas parecem que são informações somente, mas elas são carregadas de coisas ruins, de coisa que o nosso inimigo se alimenta. E ele vai usar essas armas contra a sua vida. Ele vai começar a fazer você a pensar sobre isso. E vai começar a colocar um medo na sua vida e você pensar cada dia mais. E vai acontecer como Jó, que por mais que ele orava, era um homem sincero, temente a Deus, a repentina destruição veio sobre a sua casa. A Bíblia não vai dizer que ele pecou, que ele errou, que ele era justo, reto, temente a Deus. Mas ele deixou que essas coisas entrassem na sua vida e fossem minando a sua fé. Então talvez você possa estar numa situação onde a sua fé está sendo minada. A sua casa, a sua família pode estar em risco, porque você tem deixado palavras ruins ficarem na sua vida. O medo dominar a sua vida, o seu ser. Então lembre-se que Jó não foi poupado pelo seu erro. Muitos vão achar que Deus permitiu só para testar a sua fé. Mas ele mesmo vai dizer que aquilo que ele mais tinha medo veio sobre a vida dele. Ele conheceu a Deus em meio a essas dificuldades depois. Mas tudo veio sobre ele por causa do seu medo. Então, ao invés de você começar a olhar para as coisas ruins que estão à sua volta, comece a olhar para coisas boas. Comece a ver aquilo que você deseja na sua vida. Lembre-se,
Assim como esses pacientes que estavam lá e morriam e a óbito, porque não tinha nada de bom que colocavam na mente dele, deixavam à mercê de ouvir palavras ruins que passavam o tempo inteiro, palavras que falavam da realidade que ele estava vivendo, que era crítico, era mal, e realmente era o que todo mundo via lá naquela situação, comentava sobre o quadro geral dele. E mesmo desdormindo, sedado, é comprovado que os pacientes podem ouvir de alguma maneira. Muitos se lembram de conversas, de diálogos inteiros à sua volta. E aquilo vai entrando na sua mente, no seu coração. E quando você começa a ser aterrorizado por esses pensamentos, como vai entrar a fé na sua vida? A fé vai vir pelo ouvir da palavra de Deus. E a palavra de Deus sempre vai transmitir coisas boas para você, vai transmitir esperança, vai transmitir para você abundância, prosperidade, coisas que vão te beneficiar, que Deus vai tirar, Deus vai te dar, Deus vai te colocar em um lugar maior, Deus vai iluminar os teus caminhos, Deus te guarda a tua entrada, a tua saída em todos os lugares. A Bíblia é um manual de termos uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida cheia do favor de Deus em todo o tempo. Vão ter relatos de pessoas, sim, que sofreram mal, mas é porque elas plantaram mal. A Bíblia não vai esconder isso. É porque elas deixaram na sua mente entrar coisas ruins, sofreram o dano, porque elas deixaram tantos pensamentos ruins no seu dia. Como anda a sua mente? Você tem ocupado a sua mente com coisas boas? Com palavras de fé, de esperança? Ou você tem deixado que as circunstâncias à sua volta façam você olhar somente para a dificuldade? Comece a olhar para as coisas boas. Deixe as coisas ruins, embora elas te cerquem todo dia. Olhe com um olhar espiritual. Use a fé. A nossa luta não é contra carne e sangue, coisas físicas visíveis, mas é nas regiões celestiais, onde Deus tem um milagre para a sua vida e aonde também é o campo que o inimigo vai atuar. Então, ao invés de você se focar na sua fé, embora nós vivamos num mundo físico da terceira dimensão, comece a olhar no mundo espiritual da quarta dimensão, comece a contemplar aquilo que você deseja para a sua vida. O que você deseja? Você sabe realmente o que você quer? Detalhadamente a sua vida da forma que você quer. Comece a ver como se você já a tivesse em sua vida. Comece a ver pelo olhar da fé a vida dos seus sonhos em todo o tempo. Profira palavras de abundância, de paz, de fé, de prosperidade sobre a sua vida. Essas palavras têm um poder gigantesco. Ocupe a sua mente com tudo que é de bom, agradável, e Deus vai fazer um milagre na sua vida. Aleluia! Vamos fazer uma oração? Pai, eu te dou graças desde já, que o Senhor está movendo sobre cada vida, cada coração. O Senhor conhece a cada um. O Senhor está transformando a sua mente em uma mente de Cristo, uma mente com sonhos, visões espiritual, uma vida que só enxerga tudo que é bom, perfeito, agradável, uma vida pautada em coisas boas, abundantes de paz, prosperidade e alegria. A família, a casa dos teus filhos está sendo abençoada, restaurada. Seus pensamentos estão sendo transformados para tudo que é bom, perfeito e agradável. O Senhor está tocando, movendo sobre cada um. Eu te dou graças porque Tu és maravilhoso. Eu te agradeço por cada vida que está sendo abençoada nesta hora. Cada casa, cada coração está sendo tocado, restaurado por essa palavra. Uma palavra que vem do Teu coração, que possa ir de encontro com vidas e transformar a situação daquele que assim deixar essa palavra de entrar em sua vida. Eu te dou graças porque Tu já está movendo
sobre cada vida e cada coração, curando, tocando, transformando, trazendo abundância, paz e prosperidade. Aleluia.